Fala, 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 meus queridos. Rapaz, como é que vocês estão? Que dia doideira.com. Felipe, o que foi? O mercado andou, mas não saiu do lugar. Movimentos assim, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Hoje foi um dia que eu não fiz nada. Você tem que entender que não operar também é operar. Eu prezo muito pela responsabilidade das minhas operações. Prezo muito por cenários claros. Hoje, infelizmente, eu não tive um cenário claro para fazer as minhas operações. Infelizmente eu não tive um contexto muito bacana ali para clicar. Se eu não tinha um contexto bacana para clicar, eu não vou chamar risco nas minhas operações. Mas o mercado deu oportunidade vendedora, ele foi lá no fundo, você tinha mostrado ontem. Sim, mas o horário já me invalidou o mental. Eu vou passar aqui para vocês a leitura, explicação aqui direitinho, mas antes eu quero te convidar. Você que hoje aí se estribou no mercado, tá? Ficou fazendo trade a todo momento, que caçando operação, caçando oportunidade, preenche o formulário hoje mesmo, tá? Não perca mais tempo, vem estar junto com a gente amanhã, super quarta. É o melhor dia da semana, cenário muito tranquilo para a gente fazer trades, dias que o mercado geralmente dá mais volatilidade, consequência disso, mais operações, e a gente vai fazer uma belíssima leitura para a gente fazer um belíssimo trade no dia de amanhã. Conto com você, não perca mais tempo, preencha o formulário e vem estar junto com a gente. Movimento aqui foi bem doideira.com, tá? Logo, a gente passou aqui no dia de ontem essa movimentação aqui do choque, o mercado ganhou esse ponto. Se ele ganhou, eu queria pensar em compras. Só que a movimentação já era uma movimentação muito expressiva. O range que a gente estava atuando era um range de mais de 2.000 pontos, tá? Se um range é muito grande, qual que é a leitura que eu tenho que ter? A paciência de esperar ele mitigar até a região mais líquida para mim efetuar a compra. O que eu tive que esperar aqui no dia de hoje? Eu até falei com o pessoal, eu quero vender aqui logo na abertura, mas eu só vou vender se a abertura for abaixo dessa referência de liquidez aqui, ou seja, o mercado abrir aqui abaixo, mitigar até aqui em cima, para eu conseguir fazer a minha venda. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O mercado abriu no meio do gráfico aqui, ficou travado, tá? Até mostrei pro pessoal essa operaçãozinha desse fair value gap escondido aqui, tá? Era um fair value gap com um stopzinho curtinho de 100 pontos, não teria estopado e teria dado um alvo bem bacana. Não fiz esse trade porque o mercado no meio do caminho aqui, vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não faço esse tipo de operação. Depois o mercado ainda voltou lá na região extrema superior. Esse tipo de operações aqui, quando ele faz um movimento, ele viola com pavio, não é bom. Não curto fazer essas operações, não gosto mesmo, porque é um contexto, um cenário ali bem chato para se operar. Por que, que é chato, Felipe? Porque se ele viola com pavio, você tem que descer, tem pro gráfico e ser muito rápido no gatilho. Lá no minuto, quando você faz essa marcação aqui, você extrapola essa marcação desse jeito, você vai ver que o mercado faz o famoso FF, FD no gráfico de 1 minuto apenas. Como eu uso o 5 para validar e o 1 quando é nesses sentidos para operar, a validação ela não aconteceu. E aí somente teve o trade lá no 1 minuto. Se tem um trade somente no minuto, eu não vou fazer operações. Eu preciso dessa referência no 5. E aí eu minimizo meu stop operando pelo gráfico de 1 minuto. Não aconteceu, acaba ficando de fora e não tem problema nenhum. Felipe, depois o mercado começa a cair aqui, cara. Vem vindo testar essa região lá de baixo. Sim, dentro dessa referência você tem um cenário aqui que dá para pensar nessa vendinha. Logo que o mercado gera esse fair value gap aqui pra gente, cria liquidez aqui, tá muita gente comprando o rompimento aqui e o mercado dá continuidade. Felipe, mas seria bom vender aqui já que estava numa região de desconto? É isso que eu falo com vocês. São situações que você tem oportunidade de minimizar suas entradas. Você poderia usar a referência que o mercado estava te dando na hora, que era essa marcação aqui, seus 50%. Sua região de prêmio validada, Fair Value Gap, um ponto bom de entrada, um stop bacaninha e algo aqui de 500 pontos que o mercado veio em linha reta, tá? Foi o acionar e veio direto e reto de forma objetiva. Mas eu poderia fazer essa operação, poderia virar comprada aqui nesse outro camarada, poderia, stopzinho ligeiramente afastado um pouquinho que você não tomaria o stop. Se alguém fez essa leitura, fez essa movimentação, colocou um alvo aqui nesse ponto onde o mercado deu alvo no último candle do dia e colocou um stopzinho apertado, infelizmente, galera, vai ficar tomando stop sempre, tá? Os stops eu falo que todos os dias são ligeiramente afastados das regiões, tá? Ligeiramente afastado da região que você está usando como referência de entrada.
Eu acabei não fazendo nenhum trade. O mercado também ficou travado aqui dentro. Não tem muito o que falar, tá? Minha referência para o pregão de amanhã é essa daqui de baixo, que não foi mitigada. Chegou próximo, mas não foi mitigada. E a minha expectativa é o mercado ganhar o boss ou perder o choque aqui debaixo, tá? Tenho essa movimentação. É um range muito grande. Felipe, eu posso diminuir esse range para cá? Posso trazer uma referência aqui? Eu vou fazer essas leituras aí, claro, com o pessoal lá da sala, mas de acordo com a abertura do pregão. Porque aí eu vou ter uma noção e uma leitura mais clara. Mas antes disso, utilize essa referência macro aqui, porque é o ponto que o mercado está te dando para fazer uma leitura. Não tem muito o que falar, não vou ficar inventando cenários aqui onde não tenho, não vou ficar criando leituras que não existiram no dia de hoje. Claro que se você descer para o gráfico de 1 minuto, você vai ter muita oportunidade ali, muito trade que pode ter gerado, mas também vai ter muitos stops. Como a gente preza sempre por uma leitura um pouco mais macro, uma leitura do gráfico de 5 minutos inicialmente, eu não vou ficar lendo e fazendo leitura ali, criando cenários onde não precisavam fazer operações, beleza? A movimentação é essa, infelizmente o mercado ainda está travado dentro desse range aí. A expectativa é boa para o pregão de amanhã, principalmente por ser quarta-feira, a famosa super quarta, mas enquanto não der um cenário como esse, que é um cenário interessante, eu não vou fazer nada. No dólar, tava até passando pro pessoal lá, e aí a gente gerou uma expectativa numa movimentação, deu um trade aqui lá na abertura, tá? Por que que daria uma oportunidade aqui? Porque que é uma região de demanda. Você está numa região de demanda, você está comprando barato. Não é um trade que eu faria por falta de validação, mas a gente teve alunos que fez essa operação aqui, já abriu comprado aqui, conseguiu pegar uma boa oportunidade. A movimentação e as marcações eram essas e a expectativa de vender eram nesses dois pontos de Fair Value Gap. Felipe, você não fez a marcação desse camarada aqui do meio do caminho, que foi onde de fato o dólar parou. Perfeito. Mas se você fez essa operação aqui, posicionou seu stop, acabou tomando stop, a leitura é como se você tivesse aqui um imã, tá? O mercado sai desse ponto aqui, vem buscar a próxima região mais líquida. Eu nem marquei esse ponto aqui, tá até falando pro pessoal, eu nem marquei esse ponto com a expectativa de, se ele estopar nesse primeiro, a gente vai vender lá na região mais acima e o mercado infelizmente não foi lá. Mas tinha uma oportunidade de compra, tá? Quando você entende que aqui o mercado ganhou essa estrutura, deixa eu até fazer a marcação aqui, ó. O mercado ganha essa estrutura aqui. Olha só, ele ganhou a estrutura. O que, que você tá? Você tem validado um order block aqui de baixo. Felipe, ele tocou apenas na máxima aqui. Tinha trade dentro da nossa leitura aqui que eu passo, que são nos 50% as entradas, não deu validação de operação. Então, não faria operação. Quando ele faz essa correção, ele corrige nos 50%. Então, a continuidade aqui, a quebra da estrutura, vai validar uma nova referência. Isso daqui é quebra de estrutura? Não, por quê? Porque é só com pavio, então não tem quebra de estrutura. Onde que tem quebra de estrutura? Aqui. Porém, essa movimentação fica única. Se você faz só essa movimentação aqui, tá show de bola. Se você não usa essa referência, usa apenas essa referência, de qualquer forma você tem este camarada validado, o mercado toca nos 50%, você posiciona seu stop aqui abaixo e você tem um belíssimo trade na ponta compradora. Se você acaba tomando esse stopzinho, fica carente dessa venda aqui de cima, aqui você tem que efetuar uma entrada na leitura do movimento. Felipe, mas eu estou numa região de desconto? Estou. Você está usando a mesma referência macro, mas espremendo a sua leitura dentro desse cenário aqui, espremendo a sua leitura dentro dessa nova referência que é esse ponto prêmio desconto, usando sempre as oportunidades de comprar barato para vender caro. Você tem o alvo aqui técnico bem objetivo, beleza? De forma muito simplista. Para amanhã eu vou continuar usando essa referência igual eu mostrei para vocês que estava lá no índice. Não foi mitigado, então tá, continua valendo. Por quê? Porque é um cenário, como no índice, o dólar também não saiu do range. Andou e ficou travado aqui dentro. O que você tem para fazer? Infelizmente, não tem muita informação para te dar, tá? Expectativa é o mercado ganhar algum desses pontos aqui, que são pontos de liquidez, tá? E gerar uma oportunidade para gente. Valido muito a abertura, porque a abertura dita muito o ritmo. Então a gente tem que esperar uma abertura para validação de alguma entrada. É paciência e atenção. Amanhã é super quarta. E super quarta é dia que a gente faz mais dinheiro no mercado, dia que a gente tem mais oportunidades. Aproveite as oportunidades, preencha o formulário, não fique de fora. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!